Vocês entenderam o conceito de interface como um geral, né? Interface, ele é bem simples, ele é simplório. Interface é uma classe específica, certo? A classe não, ela tem a nomenclatura de interface no Java, onde você define métodos que vão ser implementados por classes concretas, ou seja, anotadas com class, que implementam essa interface. Quando você implementa a interface, você obrigatoriamente tem que prover uma implementação para o método. Uma implementação concreta, obviamente, já que na interface você apenas define as assinaturas dos métodos e os parâmetros que vão vir dentro daqueles métodos, certo? E aí isso torna um pouco confuso o desenvolvimento para quem está iniciando, porque não tem nada, não tem nenhuma linha de código além da assinatura do método. Interfaces muito bem escritas, ela não tem nem modificador de acesso, né? Porque é irrelevante você ter um modificador de acesso. Se é uma interface, todo método que está escrito na interface tem que ser público, porque tem que ser acessado por quem enxerga a interface e por quem implementa a interface, certo? E no final a interface vira um tipo, ou seja, você consegue escrever uma variável do tipo nome da interface, certo? A gente vai ver esse conceito mais para frente. Mas isso aqui é tudo o que você precisa saber sobre a questão técnica, né, de escrita de interface. A interface, ela é pública. Para dizer ela, você usa o nome interface específico, então fica public interface, o nome da interface, abre chaves, fecha chaves, e dentro vai ter vários métodos públicos que podem ou não ter retorno, com o nome específico e com as variáveis que ele recebe e ponto e vírgula. Não tem escopo, não tem implementação, não tem nada, certo? Não tem nada. Além da assinatura do método, não existe mais nada dentro da interface. Mas, Luiz, para que serve isso? Bem, você viu lá no começo da aula, serve para muitas coisas arquiteturais. Esse é o problema. As pessoas ensinam você que isso existe, a interface existe, mas elas não dizem para que é usado, certo? O porquê da existência do interface. Cara, a interface é um negócio que é tão usado que na minha época tinha um padrão de arquitetura chamada desenvolvimento orientado a interfaces. Ou seja, se você vai desenvolver alguma coisa, você vai desenvolver uma classe, primeiro você desenvolve a interface e depois você desenvolve a implementação daqueles métodos. A implementação daquela interface. Então, se o negócio é tão poderoso, por que quando você está desenvolvendo, as pessoas não te explicam isso? O porquê que tem que existir a interface, né? Porque é um conceito mais avançado. Que aí ele vai te explicar sobre camadas de software, sobre como essas camadas se relacionam, como eu expliquei no início do vídeo, né? E por que tem que ter essa segregação do código, né? Como agora vocês já sabem, então é natural que vocês comecem a utilizar interfaces quando tem classes que fazem lógicas envolvidas. Então, pensa assim, eu vou usar o interface sempre, tenha isso na sua cabeça, tá? Eu vou usar o interface sempre que eu tiver uma comunicação entre camadas, certo? Entre camadas. Ah, mas Luiz, eu ainda não fixei o que é uma camada, certo? Então você sempre vai pensar assim. A lógica que está envolvida nessa classe aqui, certo? Eu estou analisando uma classe qualquer. A lógica que eu estou envolvendo nessa classe aqui, ela é o quê? Ela acessa banco?
Não, ela não acessa banco, né? Beleza, então quer dizer que ela não é da camada de acesso ao banco. Essa camada define regras específicas que o meu usuário vai ser impactado. Ele tem regras lá que o meu cliente definiu. Tem regras que o cliente diz, ó, por exemplo, se o cara colocar 10 produtos no carrinho de compras dele, certo? 10 carrinhos, se ele tiver a intenção de comprar 10 produtos, adiciona 10% de desconto. Certo? Já de cara, adiciona 10% de desconto. Certo? Se o meu carrinho tiver 10 itens, então eu vou ter 10% de desconto. Certo? Isso é uma regra de negócio. O cliente disse que quando acontecer um certo evento, vai ser adicionado 10% de desconto na venda do cara. Beleza? Então, tem esse tipo de regra aqui? Não, não tem. Beleza, então ele não faz parte da grande camada de que hoje em dia está sendo chamada de casos de uso, certo? Caso de uso foi abandonado para controladores e agora está voltando de novo a ser caso de uso. Bem, não faz parte da minha camada de caso de uso, certo? Essa camada define como o meu usuário do sistema vai enxergar as informações? Então ele faz parte da camada de visualização. Pode existir hoje várias camadas além dessas. Não vão passar por aí dizendo, o Luiz disse que só existe 3 camadas de software. Não, podem existir várias camadas de software. Você pode ter camadas de validação, você pode ter camadas de persistências diferentes, você pode ter várias outras camadas, certo? Independe. E o que você tem que saber é que existem essas 3 grandes camadas do padrão MVC, que é um padrão muito utilizado até hoje para definição de solução, e que você pode pensar dessa maneira inicialmente, uma maneira mais simples de pensar, que não depende muito de regras, ela é bem rígida nos padrões, certo? Para você entender as camadas. Aqui você só está entendendo as camadas. Você vai ver que esse exemplo aqui que eu vou dar, ele vai ter pouquíssimas camadas. Por quê? Porque meu software é simples. Eu não preciso de N camadas para fazer não sei o que lá, não sei o que lá. Não. Certo? Então tem poucas camadas e acabou, e morreu. Certo? E você pode identificar também a camada de comunicação com o usuário, que é a camada que gera telas. Ou que gera informação na tela que o cliente, o usuário do sistema vai ler. Certo? Então é isso. Compreendido as camadas, né? A interface fica no meio. Ela fica exatamente na fronteira das duas. Por quê? Porque se você instancia diretamente um objeto de uma camada em outra, você está acoplando. Por que você está acoplando? Porque você está fazendo com que aquele código específico de implementação seja colocado lá dentro. Você não está provendo uma coisa abstrata, como uma interface que só diz a assinatura do método. Você está dizendo que aquele objeto concreto, específico que você está passando lá, ele tá acoplado, né? Ele está sendo usado daquela maneira, com aquela codificação. E você quer fugir disso. Você quer fazer com que quando eu mude a implementação, a outra camada não veja essa mudança. Certo? Ele não sinta essa mudança. Ele vai sofrer os impactos de dados, mas ele não vai sofrer o impacto de implementação. Certo? A não ser que mude alguma coisa do contrato. Por exemplo, deixou de ter um parâmetro e passou a ter 2 parâmetros. Aí você vai ter impacto. Obviamente, né? Mas você quer que seja o menor impacto possível
entre as camadas. Por isso que você usa interface. Interface provê essa facilidade. Quando eu quiser trocar a implementação, eu troco quem implementa a interface e acabou. Acabou. O resto do meu software está funcionando normal.